Fala, gente, tudo bem? Giovanni Pasquale aqui com mais um vídeo para o canal e vamos falar um pouco aí das tensões, né, que estão acontecendo aí pelos Estados Unidos e como que isso impacta nos teus investimentos, né? Porque, vamos lá, né? O que acontece na economia americana impacta todo mundo. E uma coisa que a gente recebe com uma certa frequência, assim, uma dúvida comum, é, poxa, eu deveria ter parte da minha carteira exposta ao dólar, dolarizada, será que agora é o momento? Nossa, mas bem agora que está acontecendo tudo isso, e o Trump e o Musk brigando, gente, se vocês olharem o dólar, ele está em queda, né? Se a gente jogar aqui o dólar aí no último ano, vamos lá, a gente chegou a ter um pico aqui, ó, de 6,73. Ah, isso foi aquela distorção que teve um dia em dezembro de 24. Mas a gente passou dos R$ 6, tá? Nos últimos, pegar uma janela de um ano. Teve um pico e agora ele está caindo. Tu quer aproveitar para dolarizar a tua carteira quando, exatamente? Quando o dólar estiver em disparada? Porque se o que depender do nosso país aqui, o dólar vai estar sempre subindo, né? A não ser que tu considere que o Brasil vai crescer mais que os Estados Unidos numa dada janela de tempo. Uma coisa que precisa ser separada, gente, é quando a gente coloca assim o dólar como às vezes um complemento de portfólio, né? Um complemento da tua carteira de investimentos. O dólar, na verdade, ele é muito mais do que isso. Tá? O dólar é tu se expor a uma economia forte, é tu ter uma robustez na tua carteira para, se tudo der errado aqui no Brasil, tu ter algo além. É uma reserva de valor. Se tu for pegar, por exemplo, aqui uma janela de 5 anos, tá? Vai pegar 13 de junho de 2020. O dólar ele estava a 5,05, por exemplo. Agora a gente está com ele a 5,56. Não é tão interessante, por exemplo, vira e mexe a gente vê aquelas operações com alavancagem, compra essa operação aqui fechada, com, né, patrimônio garantido, que vai ficar 5 anos ali, e aí tu recebe a rentabilidade garantida mais dólar. Gente, se tu for pegar nessa janela aqui, o dólar está dando 10% nesse momento. Inclusive, se a tua operação fechar um pouquinho depois, é capaz de fechar quase do 0 a 0. Então, o dólar ele não é para isso, gente. A gente sempre considera que o dólar ele vai estar sempre crescente, né, ao longo de um médio e longo prazo. Só que aí tu querer montar uma estrutura em cima disso para alavancagem não é bem o propósito da ferramenta. Pode dar muito certo, também pode dar muito errado. Tu vai se expor a um risco que não é exatamente o porquê da ferramenta na carteira. O que nós queremos ter aqui é uma reserva de valor. Então, se tu pega uma janela maior de tempo, tu vai ver que a gente teve momentos aí, vamos pegar mais longe, ó, 2014, 2015, que o Brasil estava super conturbado, né? Tu teve um momento ali onde o dólar passou dos R$ 4 para depois recuar a 3. Então tu pode pensar que, poxa, a pessoa que comprou a 4 devia estar se descabelando, né? Caiu para R$ 3. Mas logo depois ele foi a 5,22 lá em 2020, né, na pandemia. Nós precisamos começar a ter o conceito de reserva de valor dentro das carteiras. Outro ativo que faz isso muito bem é o ouro. Se tu jogar aqui o Gold 11, né, no Google, que é o ETF que segue ouro, talvez a maneira mais fácil de tu se expor a ouro, bota para 5 anos ali, tu vai ver que de 2020 até 2024 ficou de lado, né? Ficou ali dos 9,50 até os R$ 11, não muito longe disso. Ficou na linha dos 10 esse período todo. Então, uma tese de investimento em volta disso não faz muito sentido, porque uma carteira de ações, uma renda fixa atrelada ao CDI, tudo isso rendeu mais do que o ouro nessa janela. Só que o que aconteceu com o nosso amigo ouro depois de 23, 24 ali? Ele saiu lá dos 10, gente, e ele já passou dos 20 esse ano. Então, é uma multiplicação de valor que tu não captura em ativo outro nenhum. Por quê? Porque esses ativos são reserva de valor. O motivo de estar na sua carteira é para tu se proteger de um evento mais específico. Tem gente que chama isso de cisne negro, enfim, chame como você quiser. Mas quando o mundo está em apuros, né, está com dúvidas, está com medo, todos buscam ativos mais seguros. Dólar é uma maneira, ouro é uma maneira, Bitcoin para os mais entusiastas, os mais techs, é outra maneira.
Então, o que é interessante, gente? Estou acreditando na tese dessas moedas ou não, tenha um pouco na carteira. E entenda que isso não vai fazer uma multiplicação absurda no teu portfólio. Isso é justamente para tu se proteger num momento adverso. Pensa de novo, quem comprou ouro lá em 2021 ficou até 2023 com esse negócio andando de lado. Mas de repente, opa, 100%. De novo, a tese principal aqui não é tu simplesmente ter mais alguma coisa que vai se valorizar na tua carteira. Não é uma tese de ações, não é uma tese de renda fixa, é uma tese de reserva de valor. Ter uma moeda forte na sua carteira, ter um ativo diversificado, como o caso do ouro, ou como estão chamando o ouro digital, né, o Bitcoin. Tu já pensou se daqui a 5, 10 anos o Bitcoin estiver valendo 400 mil dólares, 500 mil dólares, e tu não comprou nem um pouquinho? Nós precisamos sempre pensar, né, pessoal? Quem tem a barba branca, assim, que eu, né? Vai lembrar talvez da bolha.com lá atrás, nos anos 2000, né? Onde tudo que tinha .com no final valia dinheiro, mesmo sem entregar valor nenhum, né? Depois essa bolha estourou, tudo mais. Lá atrás as pessoas diziam que em 2001, por aí, que pronto, acabou a internet, acabou a febre, né? Só que não foi exatamente isso que aconteceu, né? Pós 2010, com todas as ferramentas que vieram com o Google, com o Meta, com o YouTube, com as redes sociais, depois de 2010 a internet dominou o planeta. Então, de parecer algo que tinha acabado lá em 2000, 10 anos depois dominou o globo todo. E hoje ninguém se imagina vivendo sem internet. Tu já pensou se daqui a outros 10 anos as criptomoedas forem exatamente dessa maneira? Seguirem exatamente o mesmo movimento? A gente tem protocolos à base da descentralização para tudo. E aí tu não se expôs a isso quando tu podia? Hoje em dia, por exemplo, para tu se expor a, digamos assim, a internet, tu tem que comprar empresas americanas de tech, né? Mas muito provavelmente tu vai comprar elas caro em qualquer janela de tempo que tu olhar. Ou tu já pega empresas que estão, por exemplo, em declínio, porque aquilo ali já passou, já foi, né? Vamos lá, exemplos famosos aí da Kodak, né? Que de super empresa sumiu. Da Blockbuster, né, que alugava as fitas para assistir filme em casa, que de super empresa sumiu. Então, às vezes, tu não se expõe a um determinado ativo num determinado momento, aquela janela ali se fecha e ela não se repete mais. E dependendo da quão boa a empresa é em manter as coisas atualizadas, ela pode vir sim a cair, mesmo sendo uma gigante por 20, 30 anos. Ninguém está livre disso. Tem muitas pessoas aí criticando a própria Apple, né, que desde que o Jobs morreu não inovou em mais nada. Então, trouxe algumas ferramentas a mais nos modelos, mas né, totalmente diferente daquela disrupção que foi feita lá atrás, quando a gente tinha telefones de abrir e fechar com teclados de apertar e de repente ele veio com uma tela que tu toca nela para ter a resposta. Isso é um nível de disrupção que realmente a gente não vê mais. Então tu precisa estar exposto a ferramentas que preservem o valor do teu patrimônio, não simplesmente CDI e ações brasileiras. E de novo, gente, isso não é a parte da tua carteira que vai te dar uma porrada. Muito provavelmente pode dar quando o mundo estiver passando por uma situação difícil. Mas é para preservar valor. É no momento em que o globo está com medo, vão buscar sempre reservas de valor. E aí eu citei 3 muito importantes para vocês: dólar, ouro e Bitcoin. Cada um enxergue nessas teses o que enxergar, mas se exponha parcialmente dentro do seu patrimônio a esses 3 pontos principais. Constrói tua carteira e a partir daí, quando tu já tem uma base gerando, um dividendo caindo, um juro de renda fixa te ajudando, começa a olhar em janelas de oportunidade para tu comprar esses ativos não tão esticados. A gente está tendo uma correção agora do dólar. A gente recém teve um topo histórico do Bitcoin, mas ele já corrigiu desse topo. O ouro agora está batendo os topos históricos, né? Então, a gente nunca quer se posicionar nesse tipo de ativo em topo histórico. A gente quer se posicionar quando mais ninguém quer se posicionar, que é quando está caindo, né? Então tenham isso em mente, perfeito? Dúvidas que possam ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu gostei. Nos siga nas redes sociais, tudo isso é de graça. Ajuda a gente pra caramba a crescer aqui com o canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. E até a próxima!